Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre sequências numéricas. Esta aula é muito importante para você, aluno do segundo ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET 2, semana de número 2. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com a sua colaboração. E para a nossa aula, o eixo temático que nós estaremos abordando é justamente as funções elementares e a modelagem. O nosso tópico de hoje vai ser as funções, ou seja, a progressão aritmética, ok? Nós vamos falar sobre sequência numérica, também aproveitar e falar sobre a função do primeiro grau. Então, vamos lá. Olha só, primeiro ponto importante. Quando a gente fala em uma progressão aritmética, já falamos sobre isso, né, na aula passada, mas é importante a gente recordar e falar o seguinte, que toda progressão aritmética é sempre um termo anterior somado de um determinado valor, que a gente chama de razão, para você chegar a um termo posterior, ok? Sempre assim. Então, eu tenho o primeiro termo, que é o primeiro valor que eu tenho lá, o segundo valor, o segundo termo, terceiro valor, terceiro termo. E para ser uma progressão, sempre de um termo para outro, eu vou sempre estar adicionando de um determinado valor. Esse valor que eu estou sempre adicionando, sendo o mesmo valor, é o que a gente chama de razão, ok? Então, dentro dos termos gerais de uma progressão aritmética, nós destacamos o seguinte, ó, o AN, que é o termo geral, ou seja, um termo que eu quero saber qual que é, termo qualquer. O A1 é o primeiro termo, N é o número de termos da minha progressão e R é a razão. Então, nós temos aí, a partir disso, a nossa formulazinha, olha só, para você achar, então, o seu enésimo termo. Então, a N é igual a A1 mais N, número de termos, menos 1, vezes R, que é a razão. Perfeito, muito bem. Então, vamos lá. Suponha que eu tenha uma determinada quantidade de valores e eu queira, então, saber a soma, não é isso? A soma de todos esses valores, a soma de todos esses números. Então, nesse caso, a gente vai ter uma formulazinha. Que formulazinha é essa, professor? Essa daqui, ó, que diz que Sn é igual a A1 mais AN sobre 2 vezes N, ok? Sendo que AN é o último termo que está somando. A1 é o primeiro termo e N é o número de termos. Quero dizer a você o seguinte, você não precisa ficar preocupado, eu sempre falo isso, que você não precisa ficar preocupado em decorar fórmulas. Você tem que, na verdade, resolver questões, ok? Resolva questões em que você irá utilizar essa fórmula. E sempre que você for resolver, por mais que você já saiba a fórmula, você vai sempre escrever, tá bom? A N igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. E quando você for fazer a soma, Sn, soma dos N termos, vai ser o primeiro termo A1 mais o enésimo termo AN sobre 2 vezes N. Então aí você vai conseguir tranquilamente, ok? Lembrar aí, decorar, recordar todas essas fórmulas. Quer ver só? Nós vamos pegar aqui uma questãozinha para resolver, para você entender esses conceitos. Acompanha comigo na tela aí, ó. Encontre a soma dos 30 primeiros termos da progressão aritmética. 7, 14, 21, 28 e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Vamos primeiramente entender o que nós temos aqui na questão. Nós temos o primeiro termo, não temos? Nós temos também o número de termos, ok? Nós temos a razão desses termos aí. E nós temos também o nosso AN. Beleza? Então vamos lá. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 7. Perfeito. Quem é o nosso número de termos? A quantidade de termos aí. A questão já falou, 30. São 30 termos. A razão. Ó, de 7 para 14, soma 7. De 14 para 21, também soma 7. De 21 para 28, também soma 7. Então, eu posso perceber que a razão é 7. E o nosso AN? O nosso AN é justamente o nosso A30, não é isso? Que N é 30.
E quem é o nosso A30? Ora, não sabemos. Então significa que, para que nós possamos encontrar a soma dos 30 primeiros termos, nós precisamos saber quem é o nosso A30, ok? Então nós vamos primeiramente utilizar a fórmula do termo geral, para poder achar quem é o A30. Depois a gente faz a soma, beleza? Então muito simples e fácil. Olha só, como é que é a fórmulazinha mesmo? A oportunidade que você tem de ir decorando, ó. AN, pode ir falando. É igual a 1, muito bem, mais quem? Fala? Isso, N menos 1, perfeito. Vezes quem mesmo? Vezes a razão, pronto, perfeito. Agora você vai substituir. Substituir quem? Os valores que você tem na formulazinha. Então vai ficar A30, no lugar de N é 30, é igual a 1, 7, mais N, número de termos, 30, menos 1, vezes a razão, que é 7. A30 vai ser igual a 7 mais 30 menos 1, 29 vezes 7. A30 é igual a 7 mais 29 vezes 7 dá 203. Ou seja, A30 é igual a 7 mais 203, 210. Então, já achamos aqui, ó, o nosso A30. Aí, agora sim, nós podemos ir para a nossa próxima formulazinha, que é achar a soma de todos os termos, que vai ser o primeiro termo mais o 30º termo, não é isso? Nosso A30 dividido por 2, multiplicado por 30. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só. Acompanha comigo na tela aí. Primeiramente, escreveremos o que mesmo? A formulazinha, ok? Oportunidade que a gente tem de escrever a formulazinha. Não pode deixar de escrever, não. Bom, SN é igual a quem mesmo? A 1 mais AN sobre quem? Sobre 2, ok? E tudo isso aqui multiplicado pelo número de termos. Perfeito. Então, agora é só substituir os valores. Então, S no lugar de N, vou escrever 30, é igual a 1, primeiro termo é 7, mais o A30, quem é o 30º termo? 210, como nós já achamos, sobre 2, esse resultado dividido por 2, e tudo isso aqui multiplicado por N, lembrando que N é 30, ok? Então, vamos lá. Olha só, o que nós vamos precisar fazer agora? Precisar fazer a soma, não é isso? Então, S30 vai ser igual, soma, 7 mais 210, 217. 217 vezes quem? Vezes 30, dividido por 2. Então, S30 vai ser igual, 217 vezes 30 dividido por 2, eu posso simplificar 30 por 2, não posso? Que aí vai ficar 217 vezes 15, ok? Então, quando eu simplifico aqui, ó, divido, quando eu faço a divisão de 30 por 2, vai dar 15. E agora a pergunta é, quanto que é 217 vezes 15? S30 vai ser igual a 3.255. Pronto, esse é o resultado final. Então, a soma dos 30 primeiros termos da minha progressão dessa minha PA é igual a 3.255. Se você quiser também continuar estudando, utilizando essa mesma questão, procure a soma de outros termos. Por exemplo, a soma do A20, a soma do A45, a soma do A50, ok? Aí, na medida que você for fazendo isso, vai colocando as formulazinhas, porque aí você vai tranquilamente compreender todos os conceitos que a gente está fazendo aqui e vai decorar a fórmula sem precisar aí de muito esforço, ok? E aí você vai conseguir entender a fórmula de forma bem tranquila. Bacana? Então, vou ficando por aqui, agradecendo demais por você ter assistido até esse momento aqui a nossa aula. Peço que você deixe o seu like, se você não deixou o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e te aguardo também, ó, toda quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos aqui às 3 da tarde, ao vivo, quiz do PET, ok? Venha participar conosco, venha aprender mais um pouco, venha também se divertir, tá bom? Mais do que aprender, venha se divertir também, ok? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, já estão na tela, caso você queira seguir, e aguardo você em uma próxima oportunidade, ó. Tchau, tchau e fui! Continue
Continue conosco aí no nosso canal, tem muitas outras aulas aí que vão te ajudar também. Tchau, tchau!